Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ainda ouvis que é o meu. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Nessa terceira mensagem, irmãos, sobre a carta de Paulo aos Filipenses, nós, na noite de hoje, queremos falar sobre o tema, o testemunho da igreja. O tema da nossa mensagem é o testemunho da igreja. O contexto desse texto, os irmãos devem se recordar muito bem. O apóstolo Paulo está preso, não se sabe decididamente onde é essa prisão. Grande parte dos estudiosos acredita que essa prisão se deu na cidade de Roma, mas isso não é muito certo. Mas também entendem que essa carta foi escrita por volta do ano 61 da nossa era. Costuma-se identificar o martírio do apóstolo Paulo por volta do ano 64 depois de Cristo. Então, essa carta teria sido escrita 3 anos antes do seu martírio, por volta do ano 61. Bom, Paulo ama muito a igreja de Filipenses. Ele tem um carinho muito grande pela igreja de Filipos. Ele ama aqueles irmãos, ele tem boas recordações, ouve boas coisas daquela igreja, conforme nós já mencionamos nas mensagens passadas. Paulo ora por aquela igreja. A nossa primeira mensagem, os irmãos vão se recordar, o tema é para que nós não nos esqueçamos que somos lembrados. E Paulo intercede pela igreja. Na semana passada nós demos sequência sobre essa questão do testemunho, que Paulo fala que mesmo em meio a crises, que foi a mensagem do domingo passado, o apóstolo testemunhava e evangelizava. E agora, irmãos, ele vai tratar de um tema que ele quer ver na igreja. Ele quer ver uma igreja testemunhando do evangelho. Por isso, nesse trecho que nós acabamos de ver, ele diz: vivei acima de todas as coisas de modo digno do evangelho de Cristo Jesus. Observe bem que a primeira expressão do verso 27 é uma ordem. Ele fala vivei, ou seja, nós não temos uma opção, nós temos uma ordem. Então esse mandado é para que nós caminhemos adiante. Esse mandato, irmãos, é para que nós saibamos que nós não temos opções, nós só temos apenas um norte e uma caminhada, que é esse padrão de testemunho. Por isso o tema da mensagem, o testemunho da igreja de Cristo Jesus. Bom, vamos analisar na noite de hoje, irmãos, como se dá esse testemunho. Nós que somos igreja de Cristo, nós que formamos a igreja de Cristo Jesus, como deve ser o meu testemunho? Como deve ser o testemunho dessa igreja nesse mundo? Primeira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que o testemunho da igreja deve estar firmado no propósito de lutar pela fé evangélica. O testemunho da igreja deve estar firmado no propósito de lutar pela fé evangélica. Volte o seu olhar para o verso de número 27. O verso 27 diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica.
Paulo está dizendo: eu quero que vocês tenham um padrão de vida muito elevado, que embora eu esteja com vocês, ou mesmo ausente, eu ouça sempre boas coisas, que vocês estão unidos com o corpo de Cristo, lutando pela fé evangélica. O que Paulo está deixando muito claro aqui, irmãos, é que a igreja precisa estar firme. A igreja tem que estar unida, a igreja tem que estar fortalecida, a igreja tem que ter o mesmo propósito, a mesma visão de salvaguardar a fé evangélica. E por que isso? Isso porque, irmãos, desde os primórdios do cristianismo, o inimigo sempre tem se levantado para destruir o evangelho, a fé evangélica. E ele tem se levantado, irmãos, no decorrer dos tempos, com ideias que aparentemente são bacanas, com ideologias que aparentemente são as melhores, com situações e circunstâncias, irmãos, que parecem que eles estão certos e o evangelho não. Entretanto, irmãos, eles buscam substituir o evangelho, tentam diminuí-lo, tentam ainda secundarizá-lo, procuram relativizá-lo, achar que ele não é importante, até que, por fim, o objetivo é descartar o evangelho de dentro da própria igreja. Então Paulo diz: não façam isso, lutem pela fé evangélica. E a igreja tem que estar forte, unida, e ele diz, em espírito e alma, nesse sentido. O que nós temos visto, irmãos, não é nenhuma novidade, mas ultimamente, nessa última década, nós temos visto um grande boom, uma grande explosão de mensagens e pregadores, irmãos, que tem o objetivo mais de massagear o ego das pessoas do que propriamente de falar em Deus. São mensagens, irmãos, que não produzem frutos. São mensagens, irmãos, que não levam o homem à reflexão sobre o seu pecado, não levam ao arrependimento, porque isso não dá ibope. Não há mais pregadores, há coaches. E os coaches, então, eles são levados no seu discurso a trazer uma boa fisionomia, sempre com sorriso, parece que tudo está às mil maravilhas, belas roupas, um cenário muito bem preparado, um jogo de luzes, um som maravilhoso e aquelas palavras que fazem com que você se sinta nas nuvens, na classe executiva daquele avião Emirates. Parece que está tudo maravilhoso. Então não se fala de pecado, não se fala de evangelho. Mas como é legal aquele camarada falando. Como as palavras soam bem. Que palavras bem escolhidas, entretanto não há evangelho. Não há pregação, não há adoração ao Senhor, não há confissão, não há rendição, não há arrependimento. É isso que o inimigo tem feito levantar. O número, irmãos, desses pregadores tais, o número aumenta a cada dia. Aparentemente isso é bom. Aparentemente eles têm grandes seguidores, há muitos views nas suas postagens, há muitos seguidores. Então isso parece ser sinônimo de sucesso. Esse sujeito é bom, esse pregador é bom, essa mensagem é boa, aquele lugar é bom, eu vou segui-lo. E o evangelho? Ora, o evangelho. Para que evangelho? Está dando resultado. Isso, irmãos, não é nada novo. Observemos bem que no ano 61 a.C., depois de Cristo, e antes disso, a igreja sempre teve os seus inimigos. Então Paulo está dizendo, a igreja precisa estar firmada no propósito de lutar, observe o verbo, lutar pela fé evangélica. E para lutar é preciso coragem, para lutar é preciso enfrentamentos, e para lutar é preciso estar preparado.
Esse tipo de gente, irmãos, esse tipo de atitudes, esse tipo está crescendo, vai crescer cada vez mais, e o objetivo é intimidar os líderes e a igreja de Cristo. Volta a olhar para o verso 28, olha o verso 28 lá. E que nada estáis intimidados pelos adversários. Eles vão intimidar, sim. Eles se levantam na igreja, irmãos, como se eles estivessem com a bandeira da verdade do lado deles. E o objetivo é deixar o pregador, o mensageiro, a liderança fiel isolada, escanteada, intimidada. O inimigo faz isso. Eles vêm para cima para dizer: nós temos a verdade, nós temos a maioria. Mas nunca se iluda com maioria, porque o diabo tem a maioria. Nunca se ilude pensando que Deus tem a maioria. Não, Deus não tem a maioria. Quem tem a maioria é o diabo. Qual é o caminho que leva à perdição? É o caminho largo ou estreito? É o largo, e diz a Bíblia, e muitos vão passar por ele. Nunca pense que maioria é certa. A igreja precisa reagir com firmeza a esses ataques contra a fé evangélica. É preciso, irmãos, enfrentar, não fugir. É preciso esse enfrentamento. É preciso resistir nesse enfrentamento. É preciso fazer prevalecer a fé evangélica. Nisso a igreja não pode recuar. São valores, irmãos, inegociáveis, que não vai para nenhuma mesa de negociação, não se troca, não se menospreza, pelo contrário, luta-se por essa fé evangélica. Quando Paulo está falando aqui sobre a fé evangélica, lutar pela fé evangélica, irmãos, ele está dizendo que essa fé evangélica, ela não precisa de coaching, ela não precisa de autoajuda, ela não precisa de complementos, ela não precisa de melhorias, não precisa de ajustes, não precisa de subterfúgios, não precisa de malabarismos, não precisa de teatro, de artes cênicas para convencer quem quer que seja. Não precisa, irmão, de malabarismos teológicos, não precisa de novas cores, não precisa de novas roupagens ou embalagens vistosas, não precisa de emocionalismos baratos e falsos. A fé evangélica precisa ser anunciada com fidelidade, porque ela tem o seu lugar. A fé evangélica precisa ser anunciada com fidelidade, com ousadia e com coragem. Por isso Paulo diz que vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, lutando pela fé evangélica. O que acontece muitas vezes, irmãos, é quando os falsos mestres se levantam nos arraiais cristãos. As pessoas percebem o erro, mas as pessoas não querem confrontar. As pessoas ficam intimidadas, porque são amigos, ou porque gostam, ou porque dizem: ah, não, confrontar é falta de amor. A grande pergunta é: nós amamos mais a quem confronta a verdade do que a Deus? A quem temos amado? É falta de amor mesmo? Ou é porque você está amando mais o erro do que a Deus? Ama mais a pessoa do que a Deus? Ama mais ao amigo, por mais errado que esteja, por ser amigo, do que a Deus? Porque pode encontrar com ele na rua ou em qualquer outro evento e não vai ter cara? E quando você estiver face a face com Deus Altíssimo? A quem estamos amando? Se é que amamos. Testemunho da igreja, irmãos, deve ser firmado no propósito de lutar pela fé evangélica. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, sobre o testemunho da igreja, é que o testemunho da igreja
deve fazer com que a igreja esteja preparada para sofrer pelo Evangelho. A igreja deve estar preparada para sofrer pelo Evangelho. Volte o seu lugar para o verso de número 29. O verso 29, Filipenses 1, 29, diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Vos foi concedida a graça de sofrer pelo Evangelho. Vamos falar brevemente sobre isso. Todos nós, irmãos, queremos uma graça. A graça de ter uma boa família, a graça de ter uma boa residência, uma boa remuneração mensal, a graça do reconhecimento, de ter filhos valorosos, maravilhosos, bem-aventurados, bem encaminhados na vida. Queremos sim ter um bom conforto, a graça da saúde, a graça de uma boa visão, a graça de viajar. Tantas graças nós queremos, a graça do perdão. Acabamos de orar pedindo perdão a Deus. Que graça maravilhosa, irmãos. Sofrer por Cristo é uma graça. Vos foi concedida a graça de sofreres por Cristo, não apenas a de crer nele. Sofrer pelo Evangelho, sofrer pela verdade, é uma graça que muitos rejeitam. Não quero me envolver com nada, não. Aquele que se envergonha do Senhor, o Senhor vai se envergonhar dele no dia do juízo. Por quê? Porque não querem esse envolvimento. Sofrer pela verdade do Evangelho, como diz o apóstolo Paulo, é uma graça, é um presente, é um privilégio, uma oportunidade. Você já tinha pensado nisso? Você já tinha visto as coisas por esse ano? A igreja de Filipos também não. Mas Paulo diz: temos que lutar pelo Evangelho, porque isso é uma graça. Lutar por isso é uma graça, mas é uma graça que muitos rejeitam. Estamos vivendo tempos, irmãos, em que gerações estão dentro de templos evangélicos, fugindo do Evangelho. Estamos vivendo tempos em que gerações estão dentro de igrejas evangélicas e não conhecem o Evangelho. Estamos vivendo tempos em que gerações estão lotando templos evangélicos e pastores não pregam o Evangelho. Pregam tudo, menos o Evangelho. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? E gerações não querem o Evangelho. Quando o pastor prega o Evangelho, quando o missionário prega o Evangelho, quando o líder prega o Evangelho, irrita. Vamos falar de outras coisas, reverendo. Vamos falar de outros temas, irmão. E Paulo está dizendo: precisamos lutar pelo Evangelho, porque o Evangelho está perdendo lugar. Perdendo lugar para, repito, coaching, para shows, jogos de luzes, gelo seco, espetáculos, testemunhos, malabarismos, teatros, musicais infindos, testemunhos que levam 2 horas e pregações vazias. E sabe o que mais irrita? Muitos querem exatamente isso. Querem exatamente esse tipo de recinto que abrigue e propague essas coisas. Gerações têm fugido da verdade do Evangelho. Essas gerações que aceitam qualquer coisa que é dita, prometida ou feita, usando o nome do Senhor, sob o pretexto de não quererem se envolver. São gerações que estão fugindo da luta do Evangelho. Não querem ferir o irmão, porque amam mais o irmão do que a verdade do Evangelho. Porque amam mais a pessoa do que o Deus do Evangelho. Não querem causar divisão, mas são a divisão em pessoa.
Pessoas assim acabarão afrontando o próprio Senhor da igreja, porque não estão lutando pelo Evangelho. Acham que isso é paz, acham que isso é viver em paz, acham que a igreja vive em paz dessa maneira. Não, nós estamos afrontando o Senhor da igreja. Paulo diz: vos foi concedida a graça de sofrer. Não existe a opção, irmãos, da omissão. Isso não nos pertence. O servo de Cristo tem que pelejar pela fé do Evangelho. É isso o diferencial da igreja. De vez em quando eu falo essa frase aqui na igreja, faz tempo que eu não a uso, usarei agora. Irmãos, todas as outras mensagens, todas as outras instituições a têm. A única que prega a salvação em Cristo é a igreja. Muitos querem entretenimento. Não busque na igreja. A proposta da igreja não é entreter você. Isso chama-se cinema. Isso se chama Netflix. Isso se chama shopping center, praia, qualquer coisa. Mas não igreja. Passeio em família, Parque do Ibirapuera, Paris. Igreja não pode dar a você entretenimento. Igreja não é isso, meu irmão. Agora vá no cinema, vá ao Parque do Ibirapuera, ver se a mensagem deles é mensagem de salvação. Não tem, porque isso é da igreja. Então a igreja não pode tirar essa mensagem. E Paulo não está dizendo: vivam acima de tudo por modo digno desse evangelho. Lute pela fé evangélica. Quando Paulo diz: nos foi concedida a graça de sofrer por Cristo, não nos esqueçamos, Paulo está preso, sofrendo por pregar o evangelho. Ele não pediu melhorias. Ele foi onde o Senhor lhe enviou. Ele não teve receio, porque ele sofreu e morreu por esse evangelho. Mas não apenas Paulo, o Senhor da igreja também morreu pela sua igreja. Terceira e última lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, sobre o testemunho da igreja, a igreja deve ter como exemplo o Senhor da igreja e tantos outros que também lutaram pelo evangelho. A igreja de Cristo deve ter como exemplo o Senhor da igreja e tantos outros que sofreram pelo evangelho. Volte o seu olhar para o verso 30. Depois de ele falar que o sofrimento por Cristo é uma dádiva, é um privilégio, ele diz no verso 30: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu combate. O que Paulo está dizendo é: eu estou preso, irmãos. Eu estou preso e eu estou testemunhando. Eu estou sofrendo e estou testemunhando. Vocês estão livres e vocês estão sabendo que o meu combate permanece e continua mesmo entre as algemas. Falamos sobre isso na semana passada. Paulo estava preso, irmãos, por ser fiel na pregação do evangelho. Ele foi perseguido por ser fiel na pregação do evangelho. Ele foi mal visto e recebeu mau testemunho por ter sido fiel. Tente entender isso. Eu falei um pouquinho sobre isso no domingo passado, vou falar novamente. Paulo é um ser humano como você e eu. Imagine alguém falando mal de você. Você sendo verdadeiro, você sendo justo, você dando cara a tapa, mas as pessoas estão se levantando, mentindo contra você. Eu pergunto a você: você se sentiria bem nesse ambiente? Sabendo que todo mundo está mentindo contra você? Era assim que estava Paulo, enfrentando o evangelho. Mas tinha um grupo intercedendo por ele. Isso manteve a sua fé no Senhor Jesus. Imagine você entrar num recinto e todo mundo te encarar da pior maneira possível. Isso é sofrimento, meu irmão. E Paulo encarou todas essas coisas.
mas não somente o apóstolo Paulo. Vamos virar 2 ou 3 páginas para frente, irmãos. Uma paginazinha, ainda no capítulo 2 de Filipenses, versos 7 e 8. Eu quero ler esse texto. Aliás, vamos ler juntos esse texto. Filipenses 2, versos 7 e 8. Paulo está falando sobre Jesus Cristo. Versos 7 e 8, leiamos. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha o sofrimento desse homem. Ele não usou com usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou. E ele foi reconhecido em figura humana. E nesse reconhecimento de figura humana, ele se esvaziou assumindo a forma de servo. E foi obediente em morte de cruz, sofrimento do Senhor. A igreja, no testemunho, irmãos, deve imitar e ter como modelo Jesus Cristo. Ele sofreu pela verdade do Evangelho. Paulo também sofreu, já vimos. Nós vamos agora, irmãos, ler um outro texto, que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Segunda aos Coríntios 11, de 24 a 29. Paulo está escrevendo, irmãos, para a igreja de Corinto, uma segunda carta. E nessa carta, ele vai falar um pouquinho da vida dele. É apenas um relato. E é um relato, irmãos, que traz angústia ao leitor. Sabe por quê? Porque o leitor está apenas tomando conhecimento. O leitor não sofreu o que Paulo sofreu. Segundo aos Coríntios 11, de 24 a 29, leiamos. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na foragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Sofrimento. A igreja tem que aprender a ser forte para lutar pela fé evangélica. O modelo é Jesus, mas também outros. Alguém poderá dizer, reverendo, mas Jesus é Jesus. Então vamos ver outros exemplos. Está aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Isso aqui, irmãos, é um breve resumo
da vida do apóstolo. É rapidinho essa nossa leitura, né? 2 minutos, 3 talvez. Mas quanto esse homem sofreu pela fé evangélica? Interessante aqui algumas abordagens. Só esse texto aqui cabe uns 3 ou 5 sermões aqui. Não vou fazê-lo agora nesse instante. Mas lá no verso 27 ele fala perigos entre os judeus, perigo entre os patrícios, quer dizer, os meus próprios conterrâneos. E depois ele termina o 27 dizendo perigos com falsos irmãos. Ô raça, gente falsa. Essa é a pior raça, a falsidade. Falsos irmãos fazem sofrer, mas eles precisam ser confrontados, porque a fé evangélica está em jogo. Não bastasse tudo isso, verso 29 ele diz, gente, e além disso, eu ainda sofria preocupado com as igrejas. O meu olhar estava na igreja, o meu foco era a igreja, eu estava preocupado com vocês. Quem sabia dessas voragens? Voragem no mar aqui, irmãos, é o barco ir a pique e você ficar ao sabor das ondas. É um náufrago. E ele lutando pela vida e preocupado com a igreja. E a igreja lá fazendo o que queria. Olha, qualquer um falava qualquer coisa. Ele dizendo, eu morrendo aqui e vocês fazendo isso? Não. Vocês vão lutar pela fé evangélica? Sim. O último texto que nós vamos ler, irmãos, é Hebreus, capítulo 11. Hebreus fica para frente da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Depois de Tito, aí vem Hebreus, capítulo 11. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler os versos de 32 a 38, tá, irmãos? O autor da carta aos Hebreus 11, ele está elencando uma série de nomes de homens, de mulheres comuns que enfrentaram situações adversas. É uma das mais lindas definições de testemunho. Hebreus capítulo 11, ele começa falando, lá no início do verso 1, ele fala de fé. Depois ele vai dando, depois que ele fala da definição de fé, ele vai citando nomes de pessoas que tiveram fé e que exerceram a fé. Aí ele chega no texto que nós vamos ler, que é os versos de 32 a 38. Hebreus 11, de 32 a 38. Juntos, leiamos. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados,
cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E prossegue o texto. Que elenco! Elenco de homens que sofreram, de mulheres abnegadas, que sofreram pela fé. Paulo, quando ele está escrevendo a carta aos Filipenses, ele está dizendo: vivam por modo digno do Evangelho. Lutem pela fé evangélica. Sofrer pelo Evangelho é uma dádiva, e essa dádiva pertence à Igreja de Cristo Jesus. O modelo da Igreja, irmãos, é Jesus Cristo. E há muitos outros modelos que devem nos servir de inspiração na luta pela fé evangélica. A Igreja de Jesus Cristo, irmãos, é uma igreja vencedora, e mais do que vencedora. Mas nós, como crentes em Cristo Jesus, nós que cremos nesse Evangelho, nós não podemos nos calar quando nos quiserem calar. Nós não podemos nos intimidar quando nos quiserem intimidar. Nós temos que enfrentar esse grupo, essa gente, essa força maligna que age dentro das igrejas evangélicas para minimizar o Evangelho, o Senhor da igreja, e colocar, substituindo o Evangelho por qualquer coisa que faça bem ao ego dos que não têm Jesus. A igreja precisa se preparar para enfrentamentos sérios. Muitos não querem, irmãos, porque não querem se envolver. Não à toa, o apóstolo Paulo, em sua defesa, certa vez disse: no demais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Ele não recuou em nenhum momento. E aqueles que não recuam, aqueles que enfrentam, irmãos, trazem sim cicatrizes, não tenha dúvida. Sofrem, sim, não tenha dúvida. Mas sofrem porque recusaram-se a renegar a fé e ao próprio ministério. É importante que entendamos, irmãos, que isso não deve ser dirigido ao pastor unicamente. Isso não deve ser dirigido aos presbíteros unicamente, aos diáconos, aos líderes unicamente. Paulo está escrevendo isso para a igreja. Isso é postura de igreja. É postura de membro de igreja, lutar, se unir. Olha o que o texto está dizendo no primeiro verso. Devem estar unidos. A igreja tem que estar unida contra quem quer destruí-la. Isso é o papel da igreja. Esse é o testemunho da igreja. Esse deve ser o nosso padrão, o padrão da igreja. Não é padrão da igreja presbiteriana, não é nada disso. Padrão da igreja de Cristo Jesus, lutar pela fé evangélica. Meu irmão, não subestime o evangelho, não subestime. Não subestime o evangelho. Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho. O evangelho é poder de Deus para a salvação do homem. Eu me envergonho de outras coisas na igreja, mas no evangelho eu não me envergonho. Tem muita gente se envergonhando do evangelho, sim. Tem muito pastor se envergonhando do evangelho, tem muito líder se envergonhando do evangelho.
Tem muito membro de igreja, velho de igreja, se envergonhando do Evangelho e querendo aceitar novidades no lugar do Evangelho. A igreja de Cristo não é lugar de novidades, é lugar da verdade. Nós temos a dádiva de sofrer, a graça de sofrer por Cristo Jesus. Não abra mão dessa graça. Não abra mão dessa graça. Esse deve ser o nosso padrão testemunhal. Esse deve ser o nosso atitudinal. Que a igreja de Cristo Jesus, espalhada na face da terra, se una pela fé do Evangelho de Cristo Jesus. Pela fé evangélica. Que Deus nos dê, irmãos, a nós pastores, aos presbíteros, aos diáconos, aos líderes, aos membros de igreja, discernimento espiritual. Ore, meu irmão, ore e peça ao Espírito Santo de Deus discernimento espiritual. Discernir, irmãos, é saber fazer diferença. Discernir, saber fazer diferença. Tem gente que não sabe fazer diferença de nada dentro da igreja. E abre a boca para falar que é uma beleza, é uma tragédia. É uma tragédia. Só dá trabalho quando abre a boca. Peça discernimento, faça jejum por discernimento. Peça para Deus, Deus me dê sabedoria, me dê conhecimento na tua palavra, me dá temor. É gente que precisa jejuar por isso. Porque na hora que abre a boca é tragédia anunciada. De boca fechada é um poeta. Mas quando abre é uma tragédia. Meu irmão, não faz isso. Ore e peça a Deus discernimento espiritual. Ninguém sabe todas as coisas e ninguém nasce sabendo. Mas Paulo diz, precisamos lutar pela fé evangélica. A fé evangélica não está tendo defensores. Não está havendo a apologia do Evangelho. O Evangelho tem sofrido ataques terríveis, pastores fiéis também, líderes fiéis também. O Evangelho tem sofrido ataques dentro das igrejas e muitos estão calados, porque gostam do entretenimento que vem no lugar do Evangelho. Pessoas assim que obscurecem o Evangelho. Pessoas assim que vão eclipsando o Evangelho na igreja. São pessoas que vão arder nas chamas do inferno para todo sempre, porque se levantaram contra a igreja do Senhor. A igreja precisa sim se unir pela fé evangélica. Esse é o nosso testemunho. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém.